Deixa eu ver, tá gravando. Bom, pessoal, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos aí à nossa 14ª edição da Lab Talks. É, eu tenho a felicidade aí de da gente conseguir fazer um evento muito legal, muito bacana aqui e ter já perpetuado aí com algumas edições muito legais que a gente tem trazido sempre pessoas tanto do mercado como pessoas aqui internas da iLab para poder falar sobre algum assunto bacana. Então é muito legal ter pessoas que tenham essa vontade de compartilhar, né? Como eu disse, seja os nossos convidados, e daqui a pouquinho eu já vou falar sobre elas, seja o pessoal que é prata da casa, né? Que tem feito um trabalho bem bacana. E hoje a gente vai ter aqui então a Thaís Luar, que é gerente de qualidade lá na Tokstok. Ela vai falar um pouquinho aqui pra gente de como é essa realidade da qualidade dentro de um ambiente ágil, como que ela usa isso para engajar as pessoas. E a Stephanie, que é a nossa super profissional aqui de qualidade, fantástica, que eu adoro e é difícil não adorar, né? É uma pessoa muito boa de lidar. A Mames aí, como a gente chama a Thaís, né? Adora e só elogia, enfim. A Stephanie vai falar um pouquinho então sobre a perspectiva dela, né? Fazendo parte do time, junto com a Thaís lá, como que ela enxerga e como que de fato aquilo que todo o trabalho que a Thaís vai falar um pouquinho para vocês aqui, todo esse trabalho que a Thaís tem feito, como ele dá frutos e faz com que as pessoas de fato queiram se engajar. Pessoal, aqui um momento da gente bater papo, como a Mauri gosta de falar, papo de botequim, né? E a gente aqui tá para trocar ideias. Elas vão cada uma falar um pouquinho sobre a sua ótica, a sua perspectiva. Mas vocês fiquem à vontade para colocar perguntas e depois no final a gente abre um espaço maior para a gente aí sim debater. Enfim, cada uma vai trazer essa sua perspectiva, mas não se sintam acanhados para perguntar, seja diretamente aqui, seja diretamente no chat, tá? A gente tem aqui esse megafone que está logo abaixo de mim, aqui em azul. Então, quem quiser fazer pergunta é só se direcionar até esse megafone, que aí a gente dá o espaço aí, vocês perguntam, enfim. E se quiserem, se alguém quiser também, mais de uma pessoa quiser perguntar, aí é só fazer uma filinha que a gente vai seguindo a ordem aí e vai respondendo as perguntas para vocês. A gente faz isso porque, como a gente está num ambiente que é a simulação de um ambiente físico, né, presencial, a gente tem então essa questão da distância. Então, por exemplo, a Gabriela, que está lá embaixo, está bem longe de mim, se ela falar, eu não vou ouvir. Né? Então, para que a gente possa ouvir uns aos outros, a gente tem que estar próximo. Só que quem está no megafone, todo mundo consegue ouvir. Então, a gente pede para quem quiser fazer a pergunta, venha até o megafone, que aí todo mundo vai conseguir ouvir a sua perguntinha e entender também o que a gente vai estar falando. Legal? Então, a gente começa os nossos trabalhos. Sejam bem-vindas aí, Thaís e Stephanie. A Thaís vai começar a apresentar e falar um pouquinho para a gente e vai compartilhar também o material. Então, fique à vontade aí, Thaís, para poder dar a sua parte, o seu show. Seja bem-vindo. Boa, gente. Boa noite. Valeu, Júnior. Muito obrigada mesmo aí. Bom, mas antes de qualquer coisa, eu quero agradecer imensamente ao Amari e ao Júnior, né, pelo convite que me fizeram para poder falar aqui no eLab Talks. Para mim está sendo, de fato, um privilégio enorme estar falando um pouco do trabalho que foi feito dentro da Talkstock e também como que a gente consegue diariamente incentivar as pessoas. Né? Eu tenho bastante troca com a TT. Para quem não conhece, a TT é a Stephanie, né, Boa. da própria eLab. A gente chama ela aqui dentro da organização por esse apelido super, hiper, mega carinhoso. Então, a TT. É... E aí eu fiquei muito feliz pelo convite, né? Então, quero agradecer. E é isso. Gente, vamos lá. Até para vocês poderem me ajudar a me soltar um pouco, fazer esse exercício de soltar aqui a musculatura. Eu sou uma pessoa que costumo ser muito falante e tudo mais, mas quando eu estou no meio de um grupo maior de pessoas, eu acabo travando em alguns momentos, então eu preciso me sentir um pouco mais ambientada com a galera para poder ir me soltando aos poucos, tá? Pode parecer até um pouco de besteira, mas eu sou uma pessoa muito tímida, e fico, às vezes, um pouco com vergonha de falar assim. Então, eu preciso muito da ajuda de vocês. Eu preciso que vocês colaborem bastante durante a apresentação
para que torne de fato essa nossa conversa e essa nossa troca ainda mais interessante, tá? Dei aquela respirada agora. Show, Foi. vamos lá. Vamos junta, tô com a Tranquila. mão geladinha. Faz parte, Assim, faz parte. tamo junto. Meu Deus. É aquela suadeira que dá, né? A gente não sabe nem de onde que tá vindo, mas ela Ó, a acontece. Mauri já veio aí pra Sinta-se te dar um zap. acolhida. Bom, então, mais uma vez, eu quero só agradecer aí o convite. Eu já conheço a Mauri há muitos, muitos e muitos anos. O Moreirinha também, o que tá dentro da sala. Para quem não sabe, né, mas eu comecei a minha trilha de testes dentro da iTest, que agora é a iLab. Eu vou apresentar um pouquinho, vou falar um pouco da minha trajetória também. E aí, o Amaury, a gente teve o prazer de se reencontrar no final do ano passado. E, cara, mais uma vez eu só tenho agradecimentos aí pelo convite e tudo mais. Show. Vai lá. Bom, vamos lá. Vou compartilhar aqui minha compartilhar? tela. E aí vocês conseguem me dar o ok, se vocês Já compartilhou? estão vendo direitinho? Ainda não, pra mim não apareceu ainda não. Pode deixar. Boa, Agora foi, show de bola. Já tá compartilhando. Isso, maravilha. foi. Beleza. Bom, gente, então, mais uma vez, boa noite, né? Eu me chamo Thaís, eu sou gerente de qualidade dentro da Tokstok, como o próprio Júnior falou. E hoje eu vou compartilhar com vocês um pouquinho de como engajar as pessoas dentro de um ambiente ágil. E não somente isso, mas também vou compartilhar com vocês um pouquinho sobre a minha jornada. Quem é a Thaís, né? Thaís também fora a visão de gerente de qualidade dentro da Tokstok. E também alguns outros motivadores que fizeram com que a gente conseguisse criar esse ambiente tão interativo, colaborativo dentro da Tokstok, tá? Sintam-se à vontade para poder mandar perguntas no chat e também parar a qualquer momento a apresentação para fazer perguntas, tá? A ideia é que a gente faça uma troca e tenha uma conversa bem fluida aí ao longo dessa janela. Bom, vamos lá. Quem é a Thaís, então, né? A Thaís, ela como profissional, ela é gerente de qualidade de qualidade na Tokstok, né? Por formação, ela é analista de sistemas e pós-graduada em governança e projetos e serviços de TI pela UFRJ. Falando um pouco de maternidade, eu não tenho filhos, mas eu tenho plantas. Então, essas são um pouquinho aqui também das minhas filhotas. Então, eu sou mãe de hortaliças, eu sou mãe de orquídeas e também sou mãe de suculentas. Como hobby, eu sou crossfitter, gosto muito da modalidade do esporte em si, não para competição, mas mais voltado para a parte de saúde mesmo e também a troca que eu tenho com as pessoas dentro do crossfit. Eu me identifiquei muito com ele. Como curiosidade, eu sou admiradora da astrologia, então eu costumo me rotular como a louca dos signos, e sim, eu vou fazer o seu mapa astral se você vier trabalhar com a gente, se você for meu amigo, se você virar um colega, assim, enfim, eu vou fazer seu mapa astral, você pode ter certeza disso. E como naturalidade, apesar de eu morar em São Paulo, eu sou carioca, né? Então, nascida no estado do Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, com muito orgulho eu falo isso, sou carioca, da gema mesmo, não perdi o sotaque, já estou há 7 anos fora do Rio e sou muito feliz por isso. Bom, então essa é a Thaís. E a Thaís, né, falando, eu vou compartilhar com vocês assim, tipo, me referindo à Thaís, a primeira pessoa, mais porque eu estou apresentando, mas mais para compartilhar um pouquinho mesmo da minha jornada, né? Então, trazendo aqui um pouquinho para vocês do por onde andei, como que eu comecei efetivamente a minha trajetória dentro da área de tecnologia, né? Então, após a minha formação, eu entrei como estagiária dentro da Capgemini. A Capgemini, para quem não conhece, ela é uma empresa multinacional francesa, também voltada para a tecnologia. E eu comecei toda a minha trajetória lá, né? Olhando para esse universo de tecnologia, olhando para esse universo do mundo de desenvolvimento. E acho que como qualquer outra pessoa que enganja, na verdade, que entra dentro desse mercado, ela vem ainda para se conhecer,
né? Então, ela vem um pouco para poder estudar esse mercado e coisas do tipo. Então, eu comecei como estagiária, e aí eu me apaixonei por uma linguagem de programação pouquíssimo comum, né? Pelo menos para uma menina que hoje tem 29 anos. E na época eu tinha 19 anos, então acho que era menos comum ainda, a linguagem de programação COBOL. Né? E, cara, me identifiquei muito, fiz muitos amigos dentro da Capgemini, só que dentro desse universo, e como desenvolvedora principalmente, eu ficava me questionando muito do tipo, cara, como que a gente faz outros tipos de validação, né? Para quem não conhece, o COBOL ele é uma linguagem de mainframe, então, tipo, muito, muito antiga e praticamente usado mais por bancos e grandes outras seguradoras. E não tinha muito como a gente fazer validações, né? Então, era muito, muito caixa preta tudo que acontecia dentro desse universo do COBOL, dos coboleiros ali, como que a gente se rotulava. Oi? Alguém tá fazendo alguma pergunta? Porque eu não tô O, ouvindo. o Moreirinho, ele tá Ah, falando, tá. na verdade, para poder omitir esse muito antigo do COBOL, porque ele começou também a trajetória dele com o COBOL, né? Como coboleiro ali. Mas, Moreirinho, a gente tem quase a mesma idade, então, ó, tamo junto aqui, assim, ó. Bom, e aí eu ficava muito com essa dúvida, né? Então, como que a gente consegue garantir que o que está sendo desenvolvido dentro dessa linguagem, ele tem, de fato, tá seguro, né? Pode ser publicado em ambiente produtivo, já que era uma linguagem que não permitia a gente fazer tantos testes, nem explorasse tantas outras pontas. E aí eu comecei a estudar um pouco mais de testes, sobre a parte de testes, para saber como que eu poderia contribuir com uma outra visão, né, Tá bom. dentro dessa linguagem. Não deu muito certo, né? A gente sabe que a galera que é coboleira, ela não vai querer mudar muito o mindset deles. E aí eu comecei a expandir um pouco mais os meus olhares para essa área de teste. E foi quando eu encontrei a iTest. Para quem não conhece a iTest, ela é uma empresa voltada para testes de software, né? Ela era, na verdade, uma empresa voltada para testes de software, uma fábrica de testes, onde todas as pessoas que forneciam qualquer tipo de trabalho para outras empresas. Era montada uma fábrica de teste, a gente fazia toda uma análise para aquela empresa, enfim, sugerindo, adotando a melhor estratégia de teste, e isso foi algo que me interessou bastante. Além disso, a iTest, na época, ela promovia diversos treinamentos e cursos para as pessoas que queriam se qualificar dentro desse mercado. Então, para mim, foi tipo assim, duplamente encontrando uma forma de me achar, né? Entender um pouco como que eu conseguiria melhorar o mundo aonde eu estava sendo inserida, né? Que no caso era o mundo de desenvolvimento, mas com toda a garantia desejada, né? E aí eu entrei na iTest, tive também a oportunidade de conhecer o Almari, o Moreirinha, e foi o start para toda a minha carreira, que hoje, na verdade, toda a minha carreira dentro de Quality Assurance, né? Então, muito, muito grata por ter feito parte da família iTest também. Saindo de lá, eu fui para a CDS. CDS também é uma empresa de tecnologia, só que um pouco diferente é o seu mercado de atuação. E aí, a CDS, ela tem vários escritórios de projetos também em território nacional, mas muito mais voltado para órgãos públicos. E eu tive um amadurecimento muito grande para enriquecer o meu conhecimento mesmo nesses assuntos e levando também um pouco da metodologia de teste, mas ainda muito superficialmente, para essas outras empresas, né? Então, tive a oportunidade de trabalhar em grandes projetos como Marinha, a FAB, que é a parte da aeronáutica, Ministério do Planejamento, Ministério da Saúde, enfim, mas todos voltados para órgão público. Como
já falando assim um pouquinho dos órgãos públicos, acho que a gente tende a voltar para processos muito maçantes, muito burocráticos, né? E na minha realidade não foi nada diferente disso. Mas eu sou muito grata à CDS, porque a CDS ela fez uma transformação muito grande na minha vida, né? Não só no que tange a parte profissional, mas também pessoal. Passei por bastante tempo dentro da CDS, recebi uma promoção para onde eu fui, foi quando eu saí do Rio, né? Então, eu fui para Brasília para estar mais inserida no contexto de projetos dentro dessas unidades, né? Dentro de todos esses ministérios, né? Digamos assim, dentro de todos os outros projetos. E só mudava o projeto, porque basicamente todos eles atuavam da mesma forma, né? Processos muito burocráticos, muito maçantes de serem executados, a gente praticamente não tinha nenhum tipo de métrica, não tinha como fazer nenhum acompanhamento, e isso eram coisas que eu ficava sempre anotando, eu ficava observando os ambientes pelos quais eu passava e tentando construir na minha cabeça um algo que fizesse um pouco mais de sentido para a carreira e para a pessoa Thaís, né? Fiz uma transição para a Tareia, que também é uma empresa de tecnologia, também atuando com órgãos públicos, nesse mesmo sentido, onde por muito tempo eu fiquei alocada dentro do Ministério da Saúde e também tive uma grande ascensão ali profissional e conhecendo pessoas magníficas que me ajudaram a chegar aonde eu cheguei, onde eu estou hoje, que é na Tokstok, mas com uma visão totalmente diferente, né? Mais com o viés de, cara, eu preciso me desafiar um pouco, eu preciso sair da minha zona de conforto, que foi a partir do momento que eu aceitei a proposta dentro da Tokstok, né? Então, só trazendo um pouquinho aqui da minha trajetória, dos lugares pelos quais eu passei, são ambientes muito parecidos quando a gente está falando de tecnologia, mas quando a gente está falando de um ambiente mesmo cultural, de pessoas e de assuntos sobre negócio, são ambientes totalmente diferentes. Bom, falando um pouquinho sobre a parte de estruturação, qualidade e maturidade, e aí eu vou parar nesse slide aqui, porque agora... Calma aí, como é que eu... Queria travar ele aqui, como é que eu faço? Bota de novo na apresentação e deixa isso. Deixa aí. Boa. Então, para falar um pouquinho da parte de estruturação, qualidade e maturidade, como, na verdade, que a gente conseguiu construir esse ambiente que hoje é tão falado pela TT, por exemplo, foi suado. Porque, assim, quando eu aceitei o desafio de vir para a Tokstok, foi algo que, de fato, mexeu muito com a minha zona de conforto, né? Então, eu me desafiei como pessoa e eu também me desafiei como profissional. Eu já estava numa estabilidade olhando um pouco mais para a parte de projetos e me envolvendo com esses assuntos, só que eu estava percebendo que eu estava me distanciando novamente da parte de qualidade de software, né? Do assunto, da disciplina. E como especialista, eu sempre me perguntei se eu queria estar distante da qualidade de software, né? Se eu queria estar mesmo distante da minha especialização. E as respostas sempre foram não. Não, porque eu quero gerir pessoas, mas eu quero estar inserida também no contexto da qualidade do software, porque além de ser minha especialidade, é o que eu gosto de fazer, é aquilo que me motiva, é aquilo que brilha, faz os meus olhos brilharem, né? E aí eu vim com esse grande desafio de estruturar toda a área de qualidade dentro da Tokstok. Chegando na Tokstok, você entende que o quê? Nossa, meu Deus, uma empresa privada, né? Já que eu estou vindo de uma série de empresas que trabalhavam com um ambiente pouco colaborativo e muito mais burocrático, você para e você faz uma análise. Nossa, uma empresa privada, né? Então, ela vai conseguir te proporcionar um ambiente melhor, né? Um ambiente mais colaborativo, no qual seja muito fácil você estruturar uma área voltada para uma especialidade. Só que eu, erroneamente, né, com toda certeza, só
tipo, chegando aqui, falei assim, meu Deus, não é nada disso do que eu imaginava. Porque também existe ambientes pouco colaborativos em empresas privadas também. Né? E eu não imaginava isso, porque a quantidade de tempo que eu já estava em empresas anteriores assim, eu percebia que era uma realidade. Na verdade, eu imaginava que seria uma realidade totalmente diferente, só que não. E aí, tendo um pouco dessa vivência, entendendo um pouco melhor as necessidades da própria empresa, eu também me fazia alguns questionamentos do tipo, qual é o tipo de ambiente, né, que a empresa espera que eu estruture, além da disciplina, e qual seria o ambiente que eu gostaria de trabalhar. Né? Essa era uma das maiores questões que ficavam na minha cabeça no momento em que eu passava por parte da estruturação, né? E aí, junto com essa estruturação, veio toda uma transformação digital que a própria Tokstok passou, né? A gente entendeu que a gente queria mudar, na verdade, o nosso formato de trabalho, onde as pessoas tivessem muito mais interação, onde a gente tivesse visibilidade melhor dos nossos produtos, e, além disso, que a gente também tivesse os desenvolvimentos olhando para todo o nosso ecossistema, né, de forma um pouco mais separada. E aí, junto com a estruturação da área de qualidade, também teve a transformação digital da Tokstok. A gente ainda está passando por ela, só que hoje a gente está muito mais maduro nesse sentido, aonde a gente trouxe metodologia ágil para dentro de casa, quando a gente trouxe algumas outras ferramentas diferentes para fazer com que a empresa tivesse mais visibilidade dos trabalhos que estavam acontecendo, e a gente também trouxe mais pessoas. Então, imaginem, a gente saiu de um número de 100 pessoas para, sei lá, 150, 200 pessoas, tá? Só que aí, junto com a estruturação da área de qualidade, junto com a transformação digital que a Tokstok estava passando, a gente entrou num meio pandêmico absurdo, onde a gente também teve que se acostumar a trabalhar remotamente. E aí, eu não tinha time, eu não tinha processo, e aí eu também não sabia como trabalhar remotamente dentro de uma empresa que está passando por uma transformação digital e que ainda não tem todas as estruturas e que também não tem ainda tudo muito bem definido de como que vai trabalhar com as metodologias que estão trazendo para dentro de casa. Não só metodologias, mas também ferramental e pessoas que estão trazendo para dentro de casa. Então eu me peguei num estado totalmente, estado emocional mesmo, totalmente perdida, angustiada, nervosa, não sei saber o que fazer. E nesse processo eu estava recebendo novas pessoas, porque eu estava fazendo, na verdade eu estava aumentando o meu time, né? Na verdade eu estava criando o meu time, né? Porque eu tinha uma equipe, onde eu testava, onde eu interagia com a área de produto e, ao mesmo tempo, eu montava um backlog para o time de desenvolvimento, onde eu fazia a gestão das pessoas, enfim. Então, era um cenário um pouco conturbado, né? Então, a gente precisava, de fato, chegar e atingir uma maturidade se a gente quisesse ter uma área muito bem estruturada e uma disciplina, uma cultura metodológica, ágil, muito forte dentro da empresa, né? Bom, e aí, voltando para o período pandêmico, como se não bastasse só uma estruturação da área, desculpa, gente, uma estruturação da área, uma transformação digital, um momento pandêmico, que foi em 2020, a gente estava fazendo o rollout de vários projetos super, hiper, mega importantes para a empresa ao mesmo tempo. E, de novo, eu volto naquele ponto do eu não tenho time. Né? Eu estava construindo todo o momento ali, ainda dentro da Tokstok, para a parte de interação e tudo mais. E o desespero bateu na minha porta, só que eu falei assim, gente, não adianta eu me desesperar, porque a gente precisa fazer a entrega, então vamos começar a entender um pouco mais e vamos agora meter as caras nesse desafio, porque a gente precisa começar a colocar a área de qualidade que está sendo estruturada dentro dessa transformação digital de forma mais madura, né? Só que também como atingir maturidade com pessoas que você precisa recepcionar, você precisa passar todo o ecossistema, né, o negócio da própria organização e coisas do tipo.
E aí foi um processo muito longo de fazer todo esse estudo, de todo esse entendimento de como que as coisas poderiam fluir da melhor forma possível, e ao mesmo tempo criando um ambiente, agora virtual, né, porque a gente estava no momento pandêmico, mais favorável possível, como se as pessoas estivessem sempre próximas umas às outras, né? Porque a gente tem as necessidades diárias de fazer as nossas entregas, a gente precisa fazer as nossas trocas diárias com outras pessoas para fazer entendimento do que está sendo solicitado pelas áreas de produto. E, além disso, a gente precisa ter as trocas comuns de dia a dia, né? Só que como fazer essas trocas comuns de dia a dia e todas as outras relacionadas ao trabalho se a gente estava num ambiente pandêmico? Então, isso também era um outro ponto que eu ficava matutando e martelando sempre muito na minha cabeça, né? Para poder chegar e atingir o grau de maturidade desejável, ou pelo menos o que eu imaginava para a estrutura e para a disciplina, na verdade, para o chapter de QA, né? Bom, e aí nesse período a gente veio montando o time, a gente teve uma perda de pessoas e foi algo muito catastrófico e, ao mesmo tempo, muito positivo. Porque, vamos lá, como ser catastrófico e positivo ao mesmo tempo, né? E aí, gente, eu falei que eu sou a louca dos signos, não é à toa, porque eu sou libriana, então eu vivo indecisa entre uma coisa ou outra. Só que o momento catastrófico que eu estou falando era o ambiente que a gente vivia, onde a gente precisava fazer o operacional, precisava entender todas as metas, enfim, na verdade, o horizonte, né, que a empresa ela quer ir, e a gente também precisava se fortalecer como time, né? Então, fazer aquelas trocas comuns, criando pessoalidade. E aí, o catastrófico, ele era mais visto por esse lado, e quando eu falo que ele era do lado positivo, é porque a cada caos que acontecia, digamos assim, a gente tirava uma lição aprendida, né? E lição aprendida, para mim, nunca fez tanto sentido na vida como os momentos de caos que eu passei até atingir o grau de maturidade. Bom, nesse percurso, nessa jornada, a gente teve entrada e saída de muitas pessoas dentro do time, porque não foi fácil se adaptar com um time muito enxuto, que na época, né, nos primeiros anos, a gente como área tinha, foi um pouco difícil da gente conseguir reter essas pessoas, e aí, a cada perda, a gente tinha que se desdobrar em 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pessoas, até porque a gente tinha que dar conta de todas as áreas de produto. Bom, a gente passou. Hoje, na época dessa catástrofe inteira, a gente tinha mais ou menos umas 4 pessoas dentro do time, mas fazendo o trabalho de 12, entendendo um pouco melhor como que a gente poderia melhorar a recepção de novas pessoas e também um ambiente ainda mais colaborativo, e fazendo também uma associação com os princípios e a parte das metodologias ágeis, né? Então, foi uma série de estudos, mapeamentos que a gente fez dentro de cada uma das squads, dentro dos times, para poder entender as especificidades de cada um deles e ver como que a gente poderia agregar positivamente como chapter, sem ser invasivos, sem perder a essência e também sempre preservando as boas práticas da disciplina de qualidade de software, né? Bom, e aí, aqui eu vou parar de compartilhar agora, peraí, que eu tenho uma outra coisinha. Bom, vocês estão... Parei de compartilhar. Agora é para parar de compartilhar mesmo, tá certo? Peraí. Bom, então, eu falei um pouquinho do nosso antes, né? Então, como que a disciplina, ela praticamente ela não existia, e como que a gente vinha criando esse ambiente colaborativo, né? Então, isso eram coisas que a gente teve uma troca. Quando eu falo a gente, né, é porque eu levava muito isso para o time que estava sendo formado na época. E isso foi muito importante. Por quê? Porque era o momento que eu conseguia ouvir
e me colocar muito no lugar das outras pessoas. Então, fazer perguntas diárias do tipo, cara, aonde será que a gente está errando como time e como organização para que essas pessoas não fiquem com a gente, né? Como eu disse, a gente teve algumas perdas nesse período que foram bastante significativas para a gente e aí faziam com que a gente tinha um retrabalho, na verdade, uma sobrecarga de trabalho, né? E aí a gente começou também juntos como time, e não somente uma hierarquia, né? Então, eu, como líder, ali investigando ponto a ponto qual eram as coisas que estavam acontecendo para que essas pessoas fossem embora, mas todos como time. E aí a gente tinha trocas constantes para poder entender os motivos pelos quais as pessoas poderiam estar saindo. Então, além disso, né, uma outra coisa que a gente ainda não tinha nessa época era a questão do ferramental, então também não tinha como a gente dar um pouco mais de visibilidade do ambiente catastrófico que a gente estava, porque a gente precisava fazer entrega, a gente também precisava reter as pessoas, e a gente não conseguia pegar e metrificar isso. E aí, aos poucos, a gente foi aculturando. Na verdade, eu conversei com o time e falei assim, gente, a melhor forma da gente mostrar que as mudanças elas precisam acontecer para que a gente mude esse cenário catastrófico é a gente implementando a cultura da qualidade, mas como a gente não tem ferramental, vamos conversar com as pessoas e fazer com que elas absorvam a importância e o valor da área de qualidade. E aí a gente passou por um processo de, eu costumo dizer, de reciclagem, né? Então, eu, como todas as outras pessoas, a gente foi emergindo um pouco mais dentro do contexto da qualidade de software, né? Das boas práticas e tudo mais, e desenhando o nosso processo a várias mãos. E aos poucos a gente ia levando isso para dentro das squads, como que seria a melhor forma de ter uma interação com eles. Isso para a gente foi muito bom, porque a gente conseguiu juntos estruturar um processo como time e nada que tivesse vindo top-down. E também foi muito bom porque a gente conseguiu parar para fazer os acompanhamentos dentro de cada um desses times, né? E aí, a cada vez que a gente rodava esses processos dentro do time, o interessante é que a gente pegava e coletava feedbacks, né? Acho que esse também é um ponto muito importante e espero que vocês gravem aí essa palavra feedback, porque é algo que está muito ligado com o engajamento e também com a interação do ambiente que a gente criou, né? Então, a gente sempre coletava feedback desses times do tipo, cara, como que esse processo que foi desenhado a várias mãos, por várias pessoas do chapter, com senioridades diferentes, ele vem se adequando à sua realidade e o seu dia a dia. E além disso, como que você acha que esse processo que a gente está levando para dentro do seu time ele poderia, de alguma forma, melhorar? E aí a gente sempre tinha troca com todas as pessoas do time, né? Não só o chapter de qualidade como chapter, como área especialista, mas também ouvindo todo o time que estava ali no nosso dia a dia. Né? E de 2020 para cá, apesar de ser um período pandêmico, a gente teve uma mudança muito radical do chapter como um todo, né? Então a gente passou a ter um time, então a gente teve um time criado, o time estava crescendo, na verdade, vinha crescendo exponencialmente, e isso era algo que me assustava. A gente teve implementação de ferramental, e aí a gente também já passou em algum nível, a metrificar e a controlar todos os nossos ciclos de teste, né? Bem como toda a parte do trabalho que estava sendo feito pela área de qualidade. A gente começou a desenvolver em alguns níveis a parte de automação, porque a gente tinha algumas aplicações também que eram muito complexas, críticas e que davam um trabalho absurdo para a gente para poder fazer testes de regressão, principalmente. E também a gente conseguiu, na verdade, começar a fazer
a mudança do mindset da galera ali, para que eles entendessem que qualidade deveria ser parte integral do ciclo de desenvolvimento e não uma área apartada, né? Então, a gente também veio fazendo toda essa parte de reconstrução de pensamento, de ferramental, de disciplina e de tudo mais para com os times. Bom, chegamos de uma equipe para um chapter super, hiper, mega estruturado, com 33 colaboradores, hoje, atualmente, né? Eu estou falando agora já uma visão do agora, do nosso chapter. Estruturado, entendendo e, assim, super comunicativo, né? E super preocupado com as entregas. E aí, cada pessoa nova que entra dentro do time, a mesma coisa a gente costuma fazer, né? Então, ter a troca. Nada melhor do que você entender as pessoas, parar, ouvir as pessoas, para saber onde você precisa ajustar o seu processo, a sua recepção, enfim. Você precisa entender, ouvir o outro, estar aberto, na verdade, para ouvir o outro, para saber como que as coisas podem melhorar dentro desse contexto, né? E para manter a área, para ampliar a área, para dar mais visibilidade à área, eu não fiz nada diferente. Então, eu sempre precisei muito das pessoas e eu sempre parei para ouvir muito as pessoas, todos os especialistas, um a um, que estavam dentro do chapter, para saber como que a gente poderia melhorar não só a nossa forma de receber uma nova pessoa, mas também de interagir com as squads no dia a dia e, ao mesmo tempo, a gente mostrar o nosso resultado e, ao mesmo tempo, a gente fazer a mudança de mindset, enfim, e a gente vir amadurecendo todos esses outros pontos, né? Acho que um ponto diferencial é exatamente esse, a forma como a gente está disposto a ouvir as outras pessoas em relação ao trabalho que foi feito e precisa ser feito, né? E aí, um grande start que me deu foi eu me perguntando assim, por onde começar, né? E aí eu recebi, na verdade, uma enxurrada de feedbacks, de pontos que a gente deveria melhorar, ajustar e coisas do tipo. E aí eu comecei a me perguntar, beleza, show, caraca, e agora? Como que a gente faz tudo isso, né? Como que a gente vai melhorando todas as outras pontas? Então eu sempre me perguntava como e o porquê a gente vai melhorar isso, né? E aí eu falei assim, cara, mas será que eu devo me perguntar mesmo o porquê? Ou vou começar pelo como? Como que a gente melhora isso? E aí eu deixei nesse momento o porquê de lado e comecei o como. Como que a gente melhora isso? E aí eu fui trazendo um pouco da realidade do tipo, que a Thaís, né, entrou na Talkstock com alguns anos atrás, do tipo, qual seria o ambiente que eu gostaria de trabalhar e como que eu entendo que vai ser mais produtivo trabalhar dentro desse ambiente. E aí eu comecei a juntar o como, né, com os feedbacks que foram recebidos ali das outras pessoas, trazendo um pouco e aplicando, na verdade, muito no nosso dia a dia. Eu acho, aí, na verdade, nem acho, né? Aí veio na minha cabeça de volta o porquê. Porque, antes de tudo, é preciso você saber claramente o porquê que você faz o que faz. Então, eu sou uma pessoa muito satisfeita de atuar em tecnologia, de ter a especialidade de qualidade de software, e eu amo o que eu faço, né? Mas por que eu faço isso? Porque eu quero também transmitir isso de forma clara para outras pessoas, para ter um pouco, na verdade, para que as pessoas se sintam mais confiantes em acreditar em mim quando eu falo o que eu faço porque eu gosto do que eu faço. E aí, algo, tipo, muito particular, acho que pouquíssimas pessoas sabem, mas eu sou uma pessoa que sofro muito com ansiedade. E a ansiedade, ela acaba sendo um ponto que
minha maior inimiga ali, algo que eu brigo todos os dias, e tinha dias que eu estava muito bem, eu estava, tipo, eu tinha clareza o suficiente para poder passar para qualquer tipo de pessoa o porquê que eu fazia aquilo que eu fazia, e outros dias nem tanto, porque eu estava consumida pela minha ansiedade, eu não queria nem levantar da cama, só que eu precisava executar o meu trabalho da forma possível, mas sem tanta vontade. E aí eu falei assim, cara, nesses dias que eu me senti exatamente dessa forma, eu não vou inspirar ninguém. Só que como eu não po na verdade, eu ficava me questionando, né, eu falei assim: "Cara, mas eu não posso ter esses dias não bons, assim, não tão bons, porque eu preciso constantemente inspirar as pessoas, né, porque sou uma líder, preciso dar conta de tudo". Só que na verdade não, né, acho que o mindset que também eu tive que fazer a troca e absorver cada dia que passava, é que eu também sou uma pessoa, né. Eu sou uma pessoa que trabalho com outras pessoas e que a gente já fez um trabalho juntos, mas que, dentro daquele ambiente corporativo, a gente precisava ter aquela troca, só que não somente a troca profissional, né, por que a gente não conseguiria pegar e expandir um pouco mais dessa troca? E aí foi quando eu comecei a me expor um pouco mais como pessoa, e não mais como Thaís profissional, para as pessoas que estavam no meu dia a dia, mostrando as minhas fragilidades, mostrando também os meus medos, e mostrando também várias outras coisas que, eu também deixava pratinhos cair, né. Eu ficava naquela autocobrança do tipo: "Cara, a gente precisa entregar, 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 entregar". Eu via que cada vez mais que eu fazia essa autocobrança e, consequentemente, ela refletia em outras pessoas. A minha ansiedade ela era algo que bloqueava o meu contato e a comunicação com as pessoas, e no final a gente acabava não entregando tanto valor assim, né? Então, eu também fui trabalhando isso em mim, junto com as outras pessoas, e como eu disse, eu passei a me expor, né? Mas expor o lado pessoal, aonde os dias não tão bons, eles não precisavam ser vistos e encarados como tipo, cara, você é um péssimo profissional, né? Cara, você precisa ser desligado por isso. Não, você é uma pessoa que super justifica os dias que você não tá tão bem. Então, cara, tô aberta aqui para poder te ouvir e também para poder fazer troca com você. Então, foi um pouco também do ponto de pessoas que eu fui trabalhando tanto em mim quanto nas outras pessoas, né? Do próprio time, porque foi quando a gente começou a ter uma troca. E aí eu percebi que isso é agir com clareza, né? E quando você passa a agir dessa forma, você indiretamente você está motivando outras pessoas. Na verdade, o ciclo tendencioso do bem é esse, né? Quando você compartilha que você, apesar de ser uma liderança, referência e tudo mais, que está construindo, precisando fazer entrega, e coisas do outro tipo, você também é uma pessoa que tem dias bons e dias não tão bons. E isso fez com que eu me aproximasse muito do meu time, muito. Eu não tinha a noção do quanto isso era importante. Você parar para ouvir as pessoas, e aí não mais os especialistas somente, do seu time. E, cara, hoje eu posso dizer, assim, que boa parte do ambiente satisfatório e favorável que a gente criou, e eu sempre vou falar isso, porque a gente não criou, na verdade, eu não criei um ambiente sozinha, muito pelo contrário, não foi nada imposto, foi algo criado a várias mãos, deixa a gente com vontade de acordar no outro dia para trabalhar satisfeito, até aqueles dias não tão bons, quando compartilhados, eles vão passar a dar uma melhoradinha ali, porque a gente está se expondo de forma mais aberta, mais clara, mais transparente, né. E isso gera muita confiança, nas outras pessoas. Bom, cara, assim, né,
dentro do time, do ambiente confortável, né, que a gente criou, inspirando outras pessoas, tinham também ali as entregas que a gente tinha que fazer, tinha também as pressões que a gente tinha, na verdade, as pressões que a gente sofria, e alguma outra forma das pessoas que estava crescendo, né, um time e tudo mais, eu ficava me perguntando, cara, beleza, time crescendo, comunicação teoricamente ok, porque eu também estou mostrando os meus lados pessoais, mas o que mais que a gente consegue melhorar para fazer com que esse ambiente fique ainda melhor, né? Para que as pessoas, na verdade, tenham ainda mais visibilidade de como a gente consegue ser produtivo e, ao mesmo tempo, a gente consegue ser criativo. Os momentos com o time, né? E aí agora eu vou passar assim numa visão mais do o único contato que eu tinha com o meu time e isso estava me deixando triste. E aí eu sou uma pessoa muito agarrada com o meu time, não abro mão disso, sempre estou muito próxima deles. E aí o único momento que eu tinha com eles estavam tentando tirar de mim. Isso fazia com que eu ficasse com dias ainda não tão, na verdade, que se tornasse constante os dias não tão bons, né? Porque a proposta do chapter de ser um barramento horizontal e levar a disciplina para dentro das squads estava meio que se quebrando, né? Então, meio que a gente definia as estratégias, a gente definia as tecnologias, levava para as squads e eles estavam querendo fazer uma pseudo caixa preta, né? E aí, com essa caixa preta que alguns times estavam criando, o meu contato com o meu time vinha minimizando. Eu falei assim, gente, mas não pode, eu preciso ficar próxima dos meus filhos, né? Hoje eu falo que eu tenho 33 filhos, além das minhas plantas, que daqui a pouco eu também não entro em casa, porque tem planta demais já. Mas, enfim, tentando tirar esse meu convívio e essa minha aproximação dos meus filhos, eu falei assim, não, eu preciso ter esse momento com eles e eu preciso mostrar o quanto é importante esse momento para eles, né? Então, algumas conversas rolaram nesse percurso para que eles entendessem de fato o porquê daquela cerimônia e como aquela cerimônia ela vai agregar no dia a dia de cada uma das pessoas que estão ali dentro. E além disso, né, não só mostrando a importância da cerimônia, eu quis fazer algo mais descontraído, para que a gente tivesse também uma troca humana. E aí a criatividade rola solta até hoje. É algo que talvez acho que a TT deve ter compartilhado com algumas pessoas, mas é bem característico do time a gente criar e fazer algumas dailies temáticas. Isso faz com que a gente se aproxime. A melhor parte da nossa equipe são as dailies temáticas. Vocês não têm noção do que é isso, do gás que isso traz para a gente. O pessoal está todo aqui, então, assim, a gente se empolga mesmo, a gente se anima, a gente se alinha. Então, só queria trazer isso, Tatá, que é a melhor parte que tem. E eu precisava mostrar o quanto é importante essa troca, né? Ela é uma cerimônia. Ela é uma cerimônia, só que ela não precisa ser aquela cerimônia do tipo, meu Deus, vamos fazer a mesma coisa sempre. E as pessoas se manterem com aquele clima tenso, né? E aí foi algumas propostas ali que eu fiz para o time, e o mais bacana foi a forma como o time correspondeu a isso. E aí eu falei assim, putz, estou dando um golaço. Estou dando um golaço com o time, porque a gente vai conseguir voltar a ter contato, a gente vai voltar a se aproximar e a gente vai conseguir passar o propósito da cerimônia como ela deve ser. E até hoje é assim. Até hoje a gente mantém a essência de todas as cerimônias, só que sem perder o nosso contato diário e também o vínculo que a gente criou como time, né? Então,
foi algo que eu vi como um gatilho para poder retomar, para ter de volta os meus filhinhos mais próximos de mim. Muito bom. Cara, acho que era isso. Eu dei uma embananada, contei um pouco Nada, mas tá da ótimo. estrutura, dei um pouco da Você estrutura falou uma ali. coisa sensacional e que na verdade tem a ver com justamente isso, né? A empolgação com que você está falando, né? E aí tudo isso que você está contando, compartilhando aqui com a gente, que você é uma pessoa, né? Somos seres integrais. Devemos entender que mesmo sendo líderes, estando em um papel de líder, nós somos pessoas. E é isso que faz a diferença de nós para robôs, né? E aí a gente precisa compreender que isso que traz o diferencial ali no dia a dia. Então, cara, fantástico esse. Acho que você, quando falou isso, né? Acho que você transmitiu exatamente aquilo que é esse diferencial e que faz com que as pessoas tenham o prazer de trabalhar com você aí, né, Thaís? Exato. Porque isso para a gente, na verdade, é o ponto-chave, assim, Júnior. Entender que, em primeiro momento, nós trabalhamos com pessoas, para outras pessoas, como pessoas, né? Então, ainda não somos robôs, não somos máquinas, a gente tem sentimentos, a gente tem vários outros problemas. Então, por que não ter empatia e ouvir mais o lado pessoal do outro, né? Então, eu sempre faço com o meu time algo que eu entendo que eu queria que fizesse comigo, assim, né? E por alguns lugares que eu passei na minha trajetória, tiveram pessoas que influenciaram demais para que eu tivesse esse pensamento, para que eu amadurecesse esse tipo de pensamento, né? Sempre priorizando a relação com pessoas, que ela pode ser próxima e efetiva, né? Ela pode ser descontraída e produtiva. Com certeza. Então, entender esses pontos, assim, que a gente precisa muito das pessoas e que, para isso, a comunicação ela precisa ser assertiva, a comunicação ela precisa ser clara, você precisa passar confiança, só que aí você também precisa se autoconhecer para quando que você está pronto e quando que você não consegue também passar todos esses tipos de coisas, né? Então, acho que a transparência ela acaba sendo o ponto também chave de tudo isso, né? Excelente. Para que as outras pessoas te vejam como pessoa e não te vejam somente como um cargo. Sensacional. Eu gosto muito de falar, né, sempre quando eu falo e falo sobre agilidade, faço palestra, enfim, que é falando sobre a importância de compreender que a agilidade, o ambiente ágil é feito por, para, com e pelas pessoas, né? E que as pessoas é que são parte preponderante e imprescindível desse processo. Vou passar a palavra para a Stephanie, né, para ela agora dar o recado dela, mas acho que a Mauri quer falar alguma coisa aí antes da Stephanie falar. Vai lá, Mauri. Eu levantei a mão que não dá para deixar passar. Tudo que a Thaís falou, e eu corroboro com tudo, só discordo o seguinte, Thaís. Para você se abrir e para agir com clareza, você precisa ter maturidade. E o que você ganhou nessa sua jornada foi uma baita de uma maturidade. E isso transformou você numa pessoa que não tem medo de se expor e não tem medo de errar. Acho que essa é a base, é o fundamento de tudo isso. Você não tem medo de se expor. Você não tem medo de errar. E acho que a cultura de não punição pelo erro é uma das coisas mais importantes quando você lida com pessoas. Exato. E você se expor, você botar a sua vida lá, todo mundo saber quem é você, o que você faz, o que você gosta e não gosta, quando você está bem, quando você está mal. Cara, isso você precisa ter maturidade. Parabéns, isso é muito legal. De manhã, mais cedo, eu falei com o Moreira, para ele, não perca que você vai ver como é que Thaís amadureceu e você só veio dar prova que minha impressão estava muito certa. Parabéns. Com certeza. Show de bola. Vai lá então, TT. Tá, bora lá. Primeiro eu queria agradecer o pessoal que apareceu, né? E pedir desculpas já de antemão,
porque é a primeira vez que eu estou fazendo uma apresentação dentro da área de TI, então estou ali na mesma ansiedade, na mesma vibe de mami, só que sem essa experiência toda. Ó, vou atrapalhar a Stephanie. TT nada. TT é lá. Aqui é Stefânia. Onde eu vou passando, eu vou ali trazendo, vou ganhando carinhosa e vou trazendo assim para mim com muito carinho. Primeiro, eu queria falar para vocês que agora eu vou trazer tudo isso que Mames trouxe, né, que é com muito carinho, com muito amor ali, o lado do QA, vivenciando toda essa estrutura, é basicamente isso, como a gente é motivado, o que a gente vê, o que passa, mas eu queria fazer uma breve apresentação. Eu acho que o Júnior vai compartilhar um slide que eu preparei para vocês, bem simples, bem minimalista, só para dar umas orientadas, né? Basicamente, assim, para não me perder naquelas palavras-chave e bora lá. Eu queria me apresentar, eu sou Stephanie Portugal, eu sou analista de qualidade na iLab há 3 anos, mas eu comecei com um mega desafio. Eu vim da área estudava para concurso público, eu sou graduada, pós-graduada em Direito Público, e eu estudava para concurso público e queria muito passar no concurso público. Só que eu fui me diminuindo a ponto de não me reconhecer. E aí eu tive uma oportunidade na iLab para trabalhar num projeto como tradutora. Eu e a Camila, maravilhosa, paixão da minha vida, como tradutora para um projeto que seria um projeto maravilhoso, abriria essa oportunidade para os nossos outros colegas também. E eu aceitei o super desafio. Sou uma eterna, vou falar desse projeto um pouco mais na frente. Sou eterna aprendiz, você é eterna aprendiz, isso eu vejo com meu pai, eu vejo com os meus pares. O pessoal da área do TI está sempre aprendendo, sempre tem uma coisa nova, a gente está sempre aprendendo, a gente nunca para no tempo. E sou apaixonada por TI. Apesar de vir do direito, eu fiz um tecnólogo, eu fiz um ensino técnico de informática, e era o start ali, seria a área da tecnologia, mas mudei. Então, tô ainda ali na minha área, no meu ramo, no meu meio, né? Sou filha do João, com maior orgulho, um dev que há mais de 30 anos ele atua aí para a área militar, com projetos incríveis, e tem uma troca muito bacana que está sempre buscando aprender. É um exemplo de profissional de tudo que eu tenho ali, a gente tem trocas incríveis, sensacionais, né? E depois que eu mudei para TI, esse relacionamento ficou muito melhor. E da Ana, que ela é naturalmente coach, né? Que ela é a maior incentivadora, não só de mim, mas de todo mundo que conhece a minha mãe, sabe que se você chegar para ela com um sonho e falar, eu não sei se vai dar certo, você vai sair com o maior gás, a maior motivação e vai ter certeza, vai sair correndo e vai conquistar. Então, ela é naturalmente coach, sou casada com Rafinha, o amor da minha vida, né? E mando Digo, alguns da empresa já conhecem, né? O Gordo no Foco, irmão do Digo, e dos nossos 3 pets. Eu também sou apaixonada por planta, sou mãe de plantas. Daqui uns dias o meu marido me joga fora de casa porque não vai caber mais planta, suculentas, orquídeas e tal. E eu amo pessoas, né? Então, eu gosto de pessoas, eu amo pessoas, eu sou apaixonada por desafios e é o que me trouxe até aqui. Então, isso basicamente falar um pouquinho de mim. E eu queria trazer para vocês algumas coisas, alguns questionamentos. Os primeiros questionamentos sobre a motivação e o engajamento. Eu sempre ouvi do meu pai que qualquer destino serve para quem não sabe onde quer chegar. Se você não sabe onde você quer chegar, qualquer coisa vai servir. Você vai estar como um barco sem um leme ou sem um remo, que você não tem uma direção, e para onde a maré te levar, você vai chegar. Então, uma das 3 perguntas que vem a seguir, que eu gostaria que vocês refletissem a respeito, se perguntassem, porque não é fácil a gente estar no dia a dia, na área de TI. Para nós mulheres é um pouco mais complicado, a gente tem alguns desafios, a gente tem algumas barreiras para quebrar, em alguns ambientes mais, em outros menos, mas a gente manter a motivação todo santo dia é muito difícil, então, para que a gente saiba qual é a direção, para que a gente consiga ali se manter motivado, eu queria que vocês refletissem a respeito dessas perguntas, 3 perguntinhas, de onde
eu vim, quem eu sou e onde que eu quero chegar. Eu escutei essas perguntas assim pela primeira vez, foi com a minha religião, e num momento muito complicado, e desde então elas servem assim como uma bússola para mim. Não importa a situação que eu esteja, se eu paro, eu reflito sobre esses questionamentos, eu logo ajusto o meu foco e o meu alvo, então eu consigo me ajustar. Então, assim, ao longo da minha jornada, eu convivi e aprendi, observei pessoas incríveis e generosas, né? Que foram me conduzindo, me ensinando muito do que eu sei hoje. Eu sou muito grata à Aninha, que é maravilhosa, que me ensinou muita coisa, que com falta de maturidade eu não soube aproveitar tanto naquele momento, e que depois eu falei, nossa, cara, era isso que ela estava me dizendo. Então, assim, ela é maravilhosa. Então, eu aprendi muito com muitas mulheres. Eu tive o prazer de admirar e trabalhar com mulheres fortes, inteligentes, com rápido raciocínio, sem perder suas características de empatia e de afeto. E isso vem em vários lugares. Eu aprendi com a Val, eu aprendi com a Ana, com a Camila, eu aprendi com a Paty, eu fui aprendendo com a Carol, e hoje com a Mames e com tantas outras mulheres maravilhosas que mostram ali não só força, mas também esse ladinho da sua fragilidade, que acaba nos aproximando cada vez mais, e que a gente sela esse elo de nós somos pessoas trabalhando com pessoas. Talvez eu não tenha um dia tão bom. Então, saber de onde eu vim, conhecer a minha caminhada, hoje eu posso dizer que eu carrego um pouco de cada uma dessas pessoas, né? Que eu sou apaixonada pela minha profissão e tudo que ela faz na vida das outras pessoas. Eu sou extremamente apaixonada por CQA. Eu acredito que eu não sou só aquela o QA que vai encontrar defeito no trabalho do outro. Eu vibrei porque eu encontrei um bug, um defeito no trabalho de alguém. Não. Eu acredito que, acima disso, a gente está sempre, de novo, lidando com pessoas, e eu tenho paixão em fazer o meu trabalho, saber que eu consegui contribuir com um produto bacana, com o mínimo de impacto possível, que eu consegui identificar alguns impactos, alguns gaps, e foram corrigidos. Então, eu tenho paixão por isso. E eu acredito também que eu aceito as minhas experiências, assim, com uma visão muito crítica, refletindo sobre o meu sucesso, sobre o meu fracasso, que só foram possíveis quando eu aceitei os meus desafios. Ninguém fala de fracassos se não aceitar desafios. Então, às vezes a gente tem muito medo, de aceitar um desafio, ou tem medo do erro, tem medo de... Acho que eu caí. Não? Tá. Posso seguir? Tá. Eu acho que a gente tem que se conhecer. Você tem que saber quem você é de verdade. Olhar as suas qualidades, aprimorar suas qualidades, identificar seus defeitos, ser gentil com você, seja gentil com você nesse processo, identifique seus defeitos, para ir minimizando. Nós somos pessoas, não somos perfeitos, somos humanos, mas a gente consegue minimizar alguns defeitos ali, desde que a gente seja gentil. Eu tenho um defeito, e eu falo muito, e é o meu maior desafio, falar pouco de forma concisa. Então, estou mais contida hoje. Eu queria trazer essa visão também para vocês, que a gente é posto diante de desafios. Eu fui posta diante de um desafio, no qual eu não consegui, eu fui meio que massacrada de forma psicológica, porque eu estava num momento ruim, eu entrei num projeto novo, e eu não enxerguei quem eu era. E nesse momento eu me perdi. Então, por isso que eu queria trazer para vocês essa visão, o Anderson falando, gente, no chat, que eu falo muito, realmente. Por isso que eu queria trazer essa visão para vocês, de que sabe quem você é. No momento de desespero, respira e pensa, de onde eu vim, como que eu cheguei até aqui.
por que eu estou aqui? Se eu estou aqui é porque eu mereço estar aqui, é porque eu fiz por onde estar aqui, eu tenho capacidade. Quem eu sou? Saiba das suas qualidades, do seu potencial, não deixa que ninguém diga o contrário, não deixa que as circunstâncias ou os outros façam com que você duvide de quem você é, da sua potencialidade. Então, diante disso, onde a gente quer chegar? A gente fala tanto de OKRs para empresas, para projetos, meta de uma empresa, a gente divide a meta, eu tenho uma meta e o que eu faço? A gente divide os passos em pequenas metas para chegar em algum lugar para uma empresa, mas a OKR também serve para a gente. Onde eu quero chegar como profissional, ou onde eu quero chegar na minha vida pessoal, o que eu quero alcançar? Dividir em pequenos passos e seguir ali buscando o que a gente quer. As OKRs servem para a gente também. Não desiste. Não desiste. Eu queria ser uma pessoa concursada, mas que aquilo não estava se encaixando muito para mim. Eu estava meio que sufocando quem eu era. E hoje eu consigo ser extremamente produtiva, eu tenho prazer no meu trabalho. Eu não me arrependo em momento algum de ter mudado a direção bruscamente, de ter ajustado o foco, de ter mudado a minha direção e saber. Então, não desiste. A gente tem ali na nossa profissão, eu queria trazer um pontinho ali para vocês de que as experiências as experiências elas não nos limitam. Nenhuma dessas experiências elas me limitaram. Elas apenas foram me capacitando para que eu chegasse aqui, para que eu tivesse essa visão. Então pensa dessa forma nesse momento, que alguma experiência que está sendo proposta a você pode não estar te limitando. E que se você não sabe ali para o que você quer, para onde vai, eu estou aqui, mas eu não sei, eu estava conversando mais cedo com o Júnior sobre onde a gente quer chegar dentro da área de TI, é algo que a gente tem muitas possibilidades, então a gente tem uma profissão que nos permite vários caminhos, que todos são de crescimento e evolução contínua. Eu sou QA hoje, mas eu posso querer ser um QA que faz automação, eu posso querer ser um desenvolvedor daqui a pouco, eu posso querer ser um líder de uma equipe. Então, a gente tem diversas possibilidades dentro da nossa área, a gente tem uma infinidade de chances e oportunidades de crescimento. Apenas identifique, saiba de onde você vem, quem você é, o que você gosta, tenha clareza do que você faz, que você vai saber exatamente para onde você quer ir e qual é a direção. Não é fácil, né? E aí eu queria trazer para vocês a pergunta que mais mexe comigo e acho que mexe com muita gente, que é muito difícil. O que te motiva hoje? O que te motiva hoje? O que me motiva hoje não foi o que me motivou ontem ou há 3 anos, quando eu estudava para concurso público. O que me motiva hoje podem ser muitas coisas. A gente está em constante mudança e essas motivações elas também podem ser modificadas. Então, o que te move? E aí eu queria trazer para vocês uns instigadinhos, umas beliscadinhas assim, para que vocês reflitam a respeito disso e levem para todas as suas áreas, porque eu, como a Tatá, eu também tenho alguma coisa ali da crise das ansiedades, algumas coisas que puxam nosso tapete, e na maioria das vezes é tudo a gente se auto-sabotando. Então, assim, é muito difícil e eu preciso ter sempre ali firme o que me motiva todo dia. Alguns dias são mais difíceis, outros não. Algumas pessoas que eu conheço, alguns colegas de trabalho também têm depressão, têm ansiedade, então nem todos os dias são a mesma coisa para eles, alguns são mais difíceis do que outros. Então, o que nos motiva, o que te move, o que faz a gente levantar da cama todos os dias? Por que a gente trabalha? Né? Esse é um dos questionamentos que mais me intriga, assim. Você trabalha porque você precisa pagar os boletos e manter a sua família? Tem gente que sim, e tá tudo bem. Ou você trabalha porque você ama o que você faz? Tem gente que também ama e trabalha, e não são só os boletos. Tem amor, tem paixão, tem brilho nos olhos, tem engajamento, tem encantamento. Então, assim, eu posso dizer que o que mais me encanta assim, na área de TI é a generosidade, no compartilhar conhecimento, para que
enfim, a gente possa multiplicar profissionais com qualidades e mentes engenhosas por aí, que é como tem sido e eu tenho visto com a jornada, com a jornada. Tá falando no chat o Anderson, que são os boletos, a pessoa que eu conheço que tem maior paixão pela profissão, né? Então, só quem não conhece que acredita nele. Então, assim, a gente tem a jornada ágil, que aconteceu há pouco tempo, de pessoas geniosas, líderes assim, que são exemplos na sua área, que são referências na sua área, que se unem para compartilhar conhecimento, para mudar e ajudar a vida de outros profissionais a crescer e trazer todo mundo para o alto. Então, eu acho que em TI a gente não vê o ego que eu costumava ver na área do direito. A gente tem um compartilhar infinito. E isso eu vejo dentro da iLab, eu vejo dentro da TOC, eu vejo por vários outros lugares onde eu fui passando, eu fui vendo esse compartilhar, essa generosidade infinita para que essas mentes engenhosas dominem o mundo e se multipliquem por aí. Eu atuei em projetos desafiadores, né? Tanto para uma iniciante na área, como eu disse que falaria do meu primeiro projeto, que foi o projeto do offshore, um projeto de recursos humanos de uma empresa multinacional de petróleo e gás. Então, assim, foi extremamente desafiador, numa língua que não é a minha, tendo que fazer tradução com um inglês que não estava tanto à altura, você ouvir termos técnicos e você pegar e passar para os seus colegas de equipe, mas eu tive o primeiro exemplo de equipe. Eu tive uma equipe maravilhosa, foi liderado pela Ana, em que a gente passava muito tempo em plantões de madrugada. E por um momento eu me lembro que, assim, a gente estava eu, a Ana e mais 2 colegas, e todo mundo já muito cansado, e a gente mandava para o nosso gestor da iLab de Indianápolis, a gente mandava para eles, olha, não é isso, não está funcionando, e ele pedindo para a gente retestar, porque a gente não estava entendendo, ou porque o cliente queria que refizesse, e aquela situação complicada, e os colegas já muito cansados, isso devia ser umas 4 horas da manhã, os colegas muito cansados, e eu parei, respirei, eu estava exausta igual a eles, eu falei, eu vou fazer um café. E eu levantei, fiz um café para gente, trouxe um cafezinho para cada um. E ali a gente começou a rir, teve uma pausa, riu, cantou, brincou, puxou uma música do momento, o outro fez uma piada, e a gente conseguiu dar aquele respiro, dar aquele gás, e todo mundo foi e levantou. Então, assim, a minha equipe me movia. Cada um movia, motivava o outro. E a gente precisava manter aquilo ali. Então, foi um projeto assim, muito desafiador. Esse projeto a definição dele era um touro arisco que precisava ser laçado à unha, que ninguém sabia quando ia passar, onde ia passar, e já tinha sido mexido por muitas pessoas, por indianos, e modificado. Então, a gente não tinha ideia do que seria. Como vai vir, o que eu tenho que fazer, do que se trata, qual é a documentação, e o que me dá muito prazer é saber que esse projeto ele entrou em produção de forma linda, maravilhosa, subiu sem defeitos, foi um sucesso. Então, a equipe assumiu esse desafio, a gente estudou o projeto, organizou, definiu prioridade, a gente fez ajustes finos ali e em 4 meses o produto tomou forma, entrou em produção, foi esse sucesso absoluto aí. Então, o que move você? E aí eu vou trazer um pouquinho mais um dos últimos projetos, que foi um projeto muito subestimado, que não foi por falta assim, de experiência dos envolvidos, não por isso, mas por não dimensionar assim, a complexidade de uma integração entre 2 empresas de uma seguradora. Foi um projeto para a Azul, e a Porto comprou outras seguradoras e todas essas seriam integradas essas informações. Então, o projeto, pensou-se a princípio que o projeto seria muito simples, é um projeto que duraria ali no máximo 6 meses, o projeto está se estendendo até agora, mas a parte que eu queria trazer para vocês é que
a frase que mais me marcou assim, durante esse projeto foi ouvir do cliente da Porto, que dentre todas as demais empresas envolvidas, que eu acho que eram 12, outras 12 seguradoras, o projeto ele cresceu e ele ganhou proporções enormes pela atuação de QA desde o início na construção da regra de negócio. Então, eles startaram o processo, o projeto, 2 semanas depois, o QA entrou, e nós entramos com toda essa visão de que a regra estava sendo montada, e a gente trazia muito o e se, mas nessa condição é diferente. Então, ele foi crescendo, foi ganhando uma dimensão enorme, e o projeto cresceu muito, foi também, ainda é um grande sucesso, tem outras vertentes, ainda se dividiu, e eu fiquei durante algum tempo, e eu aprendi demais também, um projeto que mesclava mais a metodologia mais clássica, o waterfall, do que o ágil, mas que a gente trazia alguma coisinha ali do ágil, porque é possível. Hoje a gente trouxe a Thaís para falar de uma estrutura toda ágil, que ela é inteiramente ágil dentro da TOC, uma empresa enorme, mas que a gente também tem outros projetos, que algumas coisas do ágil que são possíveis serem implantadas e que ajudam e facilitam muito. Tá certo que nem todos os projetos vão se adequar à metodologia, o waterfall ele vai ser melhor, ele vai se encaixar melhor, mas a gente consegue implementar algumas coisas que vão acelerar. E eu acho que um dos maiores implementos ali do ágil é comunicação. Então, eu acho que a comunicação é uma das melhores coisas. Eu queria trazer também, aí para fechar um pouquinho desse slide, que a nossa motivação ela pode ser extrínseca ou intrínseca. Ela pode ser uma recompensa, em que a gente recebe um prêmio, você fez um bom trabalho aqui, então eu vou te parabenizar e por algo que foi realizado, ou a intrínseca, que é a chave para o engajamento. Eu acho que a chave para o engajamento contínuo e a motivação no dia a dia é ali a motivação intrínseca, que não tem como eu falar qual é a sua. Eu acho que a gente volta para as perguntinhas anteriores, que saber o meu papel no mundo, o meu objetivo, o meu valor, me motivam todos os dias. Então, pessoas motivadas encantam outras pessoas, e como eu ouvi da Regina Duarte na jornada, não se faz agilidade sem liderança. Ágil é encantar, e encantar é entregar além do esperado. Então, eu acredito que a parte da motivação intrínseca está muito relacionada com isso. E aí, eu vou trazer para vocês o próximo slide, que é mais uma pergunta. Qual o seu nível de comprometimento consigo? Quanto você está comprometido com você? Com seus desejos, com seus anseios? Então, o quanto você está comprometido? A Tatá estava muito comprometida em começar a startar e fazer algo novo dentro da oportunidade que ela teve. E ela fez e tem essa estrutura enorme e maravilhosa. A gente sabe que nem todos os dias a gente consegue executar ali as nossas tarefas no nosso 100% de capacidade. A gente pode ter algum dia, a gente vai estar mais disposto, vai estar mais saudável, feliz, motivado. Outros a gente vai estar mais cansado, doente ou aborrecido com alguma coisa, alguma questão. Então, são os fatores que vão influenciar diretamente o nosso total desempenho. Mas tudo bem se o nosso empenho de hoje ele foi só 50% dos meus 100 de ontem. A chave não está no quanto foi no percentual. Eu acho que a questão mais do comprometimento, ela está se esses 50% de hoje, eles foram investidos de acordo com o melhor que você tinha, dado as condições que você possuía naquele momento. Se foi o seu máximo, o seu melhor comprometido dentro das suas condições. E é justamente essa questão de você estar comprometido com você. O quanto você se compromete consigo? Você tem orgulho do trabalho que você faz? Você tem orgulho das entregas que você realiza? Do seu comprometimento? Você utilizaria o seu comprometimento ali do seu trabalho como parâmetro para aquilo que você quer adquirir, para as suas aquisições, nas suas relações? Se hoje você fosse comprar um produto ou um serviço, você usaria o seu comprometimento como uma métrica para justificar
se um serviço ele foi bem feito ou não. Você utiliza o que você dá como métrica, como parâmetro. Então, e a pergunta que eu quero trazer, você recomendaria a sua empresa ou o seu trabalho hoje para outros clientes? Você tem orgulho do que você faz? Então, eu acho que isso é a chave, uma das perguntas assim, fundamentais. Eu vejo algumas pessoas reclamando do serviço público, eu escuto algumas coisas, a gente escuta alguém que reclama de um serviço que não é bem prestado, você escuta, porque a companhia elétrica não fornece nada direito, o governo não faz nada direito. Então, eu vejo muitas pessoas reclamando assim, de serviços mal prestados, mas que quando são os próprios funcionários públicos atuando, eles não têm comprometimento com o seu trabalho. Então, é meio que uma disparidade ali. Eu sou um funcionário público, mas eu não dou o meu 100%, mas eu também não gosto do trabalho do outro, que também é servidor público, que presta um serviço de segurança, presta um serviço de saúde, mas eu ali, vamos supor, dentro de uma promotoria, dentro do Ministério Público, ou dentro de um tribunal, eu não exerço de forma plena, competente, com orgulho, com o meu 100%. Então, eu vejo muito disso. E aí, eu queria trazer um outro lado também, que a gente escuta muito. Mas eu vou me comprometer, eu vou dar o meu máximo para enriquecer o patrão. A gente escuta essa frase temida, eu vou me matar de trabalhar para enriquecer o patrão. Eu acho que essa ideia é um pouco limitante, será? Será que ela não nos limita? Será que essa ideia de que eu estou trabalhando para enriquecer o patrão, ela não está permitindo, não está fazendo com que o meu trabalho, o meu dia a dia, ele seja mais mecânico do que fluido? Menos natural, menos orgânico, menos espontâneo? Eu sei que algumas realidades e alguns ambientes não são os mesmos, outros são mais hostis do que um outro. A gente tem um ambiente muito agradável dentro da TOC, mas eu sei que em outros clientes a gente não vai ter o mesmo ambiente, a mesma estrutura, não vai ser a mesma realidade. Mas eu acho que esse pensamento ele é muito limitante, porque se a gente pensar bem, se a gente não se compromete, a gente entrega o mínimo possível do que se espera. A gente desperdiça a oportunidade de conhecer o nosso verdadeiro potencial e crescimento profissional. Quantas oportunidades a gente já nos foram oferecidas e a gente desperdiça por motivos diversos que às vezes não tem tanta relevância. A gente tem várias oportunidades, quando eu entrei para a TOC, eu não sabia algumas ferramentas, então eu corri atrás de alguns colegas que sabiam. E tá aqui o maravilhoso Anderson e tem o Rômulo também, que me ajudaram muito com pequenas coisas e ensinaram o básico e que me deram a oportunidade de seguir e aproveitar essa oportunidade da TOC. Então, será que a gente não desperdiça? Ou cursos que a gente está tendo agora, fornecido pela empresa, jornada colaborativa que foi disponível para a gente, será que a gente não tem algo que a gente conseguiria dar uma ajustada que é importante, mas não tão importante, que a gente conseguiria ajustar ali uma prioridade para aproveitar uma oportunidade, para crescer junto? Porque quando eu cresço junto com essas oportunidades que a empresa me dá, quando eu saio, eu estou levando essas oportunidades comigo, esse crescimento, esse currículo que está ficando grande, em experiências, eu estou ficando... As outras empresas começam a me querer também, eu consigo desempenhar um papel maravilhoso dentro da empresa que eu estou, mas os outros também começam a me notar. Eu saio ali daquela linha em que estou igual a todo mundo e eu começo a aprender mais coisa. Tem uma capacitação aqui, tem outra capacitação ali, e a gente tem na TOC agora a KR de automação de testes em web. Então, assim, será que não é uma oportunidade que eu posso me ajustar? Será que eu não consigo pegar aquela outra oportunidade de aprender e trazer isso para o meu currículo? Então, eu acho que vale, assim, a gente ficar com esse pensamento e talvez mudar um pouco esse pensamento de que eu vou trabalhar para enriquecer o patrão. Eu também penso que além da empresa que eu estou trazendo, o meu maior comprometimento deve ser com o meu nome. A profissional, a TT que está ali. Porque se eu saio, a empresa tem outros profissionais excelentes, ela vai substituir. Mas se em algum momento eu vou precisar bater na porta da TOC, será que eu deixei a porta aberta? Será que eu fiz o meu melhor?
Será que eu tive comprometimento com o meu nome, com o meu trabalho, com o que eu acredito? Então, eu acho que o máximo de qualidade, de empenho da minha entrega, eu tenho comprometimento com o meu nome, com o profissional que eu estou me tornando e com quem eu quero ser. Então, a gente está numa eterna jornada aí que a gente vai crescer. E aí a gente pula para a estrutura ágil, que é o que está todo mundo querendo ver. Depois de eu futucar vocês aí, com 1000 perguntas, a gente pula para a estrutura ágil, que é, eu acredito que são 3 fases, né? Não por muita experiência, mas pelo que eu tenho visto, que eu tenho acompanhado, a gente tem aí 3 fases até dentro da empresa. A primeira foi o momento do start, em que a gente teve, a maioria já ouviu falar das metodologias ágeis, já ouviu falar já participou de alguma cerimônia, já utiliza ferramentas no seu dia a dia, mas eu quero trazer outra coisa, eu quero trazer a visão ágil. Eu ouvi na jornada que não basta, como a Tatá falou, não basta você pegar, comprar as ferramentas, colocar, agora eu vou ser ágil, ponto. Compra as ferramentas, implementa as ferramentas, e você não muda o pensamento. A motivação não muda. Então, eu acredito que você tem ali muito que eu quero trazer esse outro lado, eu quero trazer a prática para vocês, porque essa parte a gente sabe, a gente precisa mudar o pensamento e a cultura. Então, assim, toda novidade, ela assusta. E quando e isso é natural do ser humano, mas ela pode tanto te assustar quanto despertar a tua curiosidade. Essa fase, assim, ela é muito natural, existe essa empolgação. Algumas pessoas vão ficar assustadas, será que eu vou perder meu emprego? Será que se eu não me adaptar, eu vou rodar? Como que vai ser? E outras ficam, que bacana, isso é diferente, deixa eu conhecer um pouco mais. Então, eu acho que essa é a primeira fase do engajamento, quando a gente é apresentado a algo novo, todo mundo naturalmente vai ter esse engajamento, vai estar motivado, e depois a gente vai para a fase de manutenção. Ok, eu já sei o que é, eu já conheço, eu já vi, já estou empolgada, tá, não vou perder meu emprego, mas parece que tem algo ali que é interessante para mim. Então, calma aí, vamos ver, né? Então, aí vem a parte da manutenção. Como que a gente mantém esse engajamento? A gente mantém com resultado. Com resultados que podem ser a curto prazo e a longo prazo. Resultados mantêm engajamentos. Então, assim, eu acredito que uma das formas de manter as pessoas engajadas ali é quando a gente descobre o nosso valor. A gente sabe quanto a gente custa para a empresa, mas a gente sabe o nosso valor, o que eu entrego para a empresa. Então, quando a gente sabe o nosso valor, o nosso propósito, o nosso objetivo, eu estou aqui com esse objetivo, eu tenho esse propósito, eu estou nesse projeto, atuando dentro dessa entrega, eu vou fazer isso. Isso tudo está muito claro, muito definido, a gente consegue identificar muito bem também quando a gente tem um retorno da empresa. Eu contribuí com quanto? Eu contribuí para quê? Eu atuei num projeto em que era um equipamento que vai fazer uma cirurgia nos olhos para catarata, e eu atuei para minimizar os impactos, e esse equipamento é sensacional, ele está sendo utilizado, e o médico que precisava fazer ali manualmente e levaria 4 horas, hoje ele consegue atender mais pessoas e fazer esse procedimento super rápido, em meia hora, 1 hora. Cara, que bacana saber que eu consegui contribuir para isso, que tem esse produto bacana que está no mercado. Eu estou na squad do financeiro, dentro da TOC, e dentro das KRs eu consigo identificar com o que eu contribuí. No trimestre passado, eu consegui contribuir com uma economia de quase 3 milhões de reais para a empresa. Caracoles, eu consegui contribuir com isso. Olha, eu não estou aqui só, eu não levanto, chego, olho o software do meu colega, do meu amiguinho, acho defeito e acabou, e vamos embora para casa. Nossa, achei um monte de defeito no trabalho dos outros. Não, então assim, a gente está ali, eu contribuí com muitos milhões para a empresa, eu contribuí com não sei o quê, e tudo isso vem para o nosso currículo. Isso tudo vem, eu contribuí para o crescimento de uma empresa, crescimento financeiro, eu contribuí para a implantação de outra empresa ou outra equipe, tudo isso vem para o nosso currículo. Então, acho que quando a gente consegue identificar, a gente mantém esse engajamento. Então, é muito bacana, e esse ponto entram também os feedbacks. Então, eu acho que os feedbacks, eles são sensacionais, eles mantêm o engajamento,
eles norteiam muito a gente, eles são a bússola que vai nos direcionando para a gente saber o nosso termômetro ali do nosso trabalho. Tá bacana, não tá? Eu preciso ajustar ou não? Eu preciso falar menos ou falar ser mais objetiva ou não? Entendeu? Aí são ali os nossos norteadores. E depois desse momento que você já está totalmente envolvido, que você já conheceu esse processo, você se interessou, você sabe quem você é, o que você vai fazer, para onde você vai, qual o seu papel, qual o seu valor, ali a gente começa a encantar outras pessoas, porque é impossível você não estar apaixonado pelo seu trabalho e você não espalhar isso, a gente começa a disseminar. Porque uma pessoa encantada, ela tem um brilho nos olhos, ela está ali, ela sabe qual é o valor, ela encanta os outros, ela convence pelo exemplo. Então, assim, a gente vai convencendo pelo exemplo e vai mudando os outros. Então, eu acredito que são as fases do engajamento, e a gente poderia ir já para essa estrutura toda ágil do próximo slide. Que aí eu vou trazer justamente, falar um pouco da TOC, da minha visão do dia a dia, do que eu vejo. Primeiro de tudo, a gente tem ali... eu estou tendo essa oportunidade de atuar nessa empresa grande, estruturada, com metodologia ágil, toda a sua cadeia, de cima e embaixo, na horizontal, na vertical, em todos os ângulos, ela tem a estrutura, com as cerimônias, com squads, com tribo, com transparência, OKR, com tudo, né? É um sonho para todo agilista, para quem fala que não é possível, isso daí não tem como implantar. Vocês precisam entender que sim, tem como implantar, tem empresa e a TOC implantou, e isso é possível e funciona como um organismo vivo, fluido, algo sensacional. E aí eu queria trazer para vocês alguns pontos que eu acredito que foram fundamentais para isso. Primeiro foi a cultura. Na jornada eu escutei, a cultura come estratégia no café da manhã. E no final do dia a gente escutou, a estrutura come tudo no café da manhã. Então, a minha cultura, o meu mindset, ele é fixo ou não? O meu mindset é fixo? Será que eu consigo ajustar esse mindset, mudar esse pensamento, essa forma de pensar? Se eu consigo mudar essa forma de pensar, eu consigo mudar tudo. Então, se eu consigo, aos poucos, gentilmente, mudando a cultura de uma empresa, a cultura o pensamento dos meus colaboradores, dos líderes e dos liderados, eu consigo fazer um ajuste e alcançar esse objetivo que é muito orgânico. Então, eu acredito que, primeiro de tudo, foi toda a empresa comprou a ideia e acreditou na ideia do ágil. Então, assim, é possível você observar a melhoria contínua, que ela tem mais valor do que uma oscilação entre sprints. Às vezes a gente tem um projeto e aí você tem uma entrega muito bacana, na próxima você tem uma queda, depois você tem alguma coisa bacana e cai. E essa ideia da gente estar no ágil, a gente tem essa cultura de que a gente está numa crescente. Não, pode ter uma oscilação, mas que essas oscilações, elas não... A gente tem mais valor nas entregas, em tudo, a entrega é contínua, a gente consegue minimizar essa oscilação. Então, desde que eu entrei nessa squad, a gente teve um impacto. O foguete sempre esteve mirado para o alto, mas a gente não conseguia fazer uma entrega tão potente por causa de outros fatores, de outras pessoas, mas a gente percebe que mesmo com esses impactos, a gente está sempre crescendo, está sempre tentando alcançar. E aí eu queria falar de liderança que eu não tenho só a Mamis aqui como exemplo, a gente tem também a PO, o Tech Lead, os diretores, a gente tem essa liderança, mas a liderança mais próxima que a gente tem é da Mamis, e aí eu vou trazer esse exemplo maravilhoso, que é essa liderança que encanta, que é uma liderança ágil, que encanta, que entrega mais do que se espera, que busca meios de acelerar os talentos, que implementa oportunidade profissional, que investe nos liderados com curso, com formações específicas na agilidade, com tudo feito de forma assim, fluida, espontânea, afetiva, empática, sabe? Empática para ser efetiva, nos aproxima, é mais humano, tem uma liderança que não se limita ao cargo porque é líder de fato, sabe? Eu sou líder. Não, é líder de fato, é natural, acredita que as pessoas são competentes, identifica, estimula ali os potenciais, distribui desafios de acordo com cada perfil
e motiva, pois dá liberdade para os microgerenciamentos ali e a nossa autogestão. Como ela falou da Daily, a Daily é uma grande oportunidade que a gente tem dailies temáticas e elas são temáticas. A gente tem a Dudinha, que eu sou apaixonada pela Dudinha, que na verdade é o Eduardo Sabino, que de vez em quando vem de Eduarda. Então, assim, esse é o nosso nível, a gente ama. Então, você imagina numa sexta-feira, que às vezes muita gente já está ali no limite da entrega, com peso, carregado, você abre a sua Daily 8h30 da manhã e você vê teu colega vestido de Duda. Cara, é sensacional, você vê seus colegas fantasiados, cada um, eu vou me vestir a gente tem Daily temática, tipo, homens de preto, de pijama, venha do que quiser. E aí você tem o Jeff maravilhoso, que foi meu padrinho, vestido de urso. Então, assim, 8h30 da manhã, um calor infernal vestido de urso. Então, assim, é um gás, é uma motivação diferente, é o que nos aproxima, torna esse ambiente mais amigável, mais próximo, mais família. Então, eu sou apaixonada por essa aproximação e essa liderança diferenciada. Eu tive a oportunidade, eu chamo de oportunidade, de passar por uma liderança que foi proposta como ágil, uma estrutura ágil, mas que não existia a liderança ágil, não existia. O líder era o problema. Então, essa gestão, existia um problema nessa gestão, e aí a gente não conseguia ser fluido. Eu digo que foi uma oportunidade, porque foi uma oportunidade de conhecer outras realidades, uma oportunidade de identificar líderes de verdade. Então, a gente aprende com tudo. E tem também o próximo, que é a transparência. O próximo slide, que é a transparência. A conexão, que eu queria trazer é a conexão da empresa, que todo mundo está conectado, né? Então, todos os dias a gente tem essa daily que eu falei, e apesar da gente estar fantasiada, a gente tem a possibilidade. Uma coisa que eu vi muito, muito bacana é que sempre a gente tem um Slack, quando a gente entra, a gente tem um onboard, que é uma imersão no que é a TOC, então todos mostram o seu trabalho, mostram a sua squad, um pedacinho do que é a TOC, para que você entenda a empresa e que você conheça e saiba quem pedir socorro no momento certo. Então, você se aproxima das pessoas, você recebe um vídeo muito amoroso que é extremamente desafiador chegar num lugar, num projeto novo, você não sabe o que vai receber, então sempre tem aquele friozinho na barriga. E aí você recebe um videozinho antes de chegar, de boas-vindas com os outros colegas, te dando boas-vindas. Então, eu acho que isso nos aproxima cada vez mais. É empático, é afetuoso. Nos motiva e fala, caracoles, cada um tirou um tempinho ali para mandar um vídeo para mim. Pô, que bacana, né? Então, é diferenciado. A gente teve também, tem alguém que está com uma dificuldade, então como é que a gente se remaneja aqui para poder apoiar, para ajudar? Qual é a sua dificuldade? Eu te ajudo. Vamos junto, para que todo mundo esteja ali caminhando lado a lado, para que não fique ninguém para trás, a gente vai caminhando junto. Então, tem a transparência também, que de fato a gente consegue saber onde a gente está, qual é a direção. A estrutura, ela possibilita que os colaboradores possam identificar, assim, de fato, onde a gente está, qual é a direção que vai chegar. As reuniões periódicas, elas permitem ali que cada squad explique para a empresa inteira o que está sendo feito, e o que pretende fazer, onde a gente se compromete, não só com a minha equipe, mas eu me comprometo com a empresa inteira, que nesse trimestre eu vou fazer isso, e o que eu consegui fazer até o momento, e se eu vou conseguir fazer o restante. Então, é onde você tem transparência e comprometimento, de maneira que todos os setores, de ponta a ponta da empresa, estão conectados com valores iguais. Então, assim, você vê que todo mundo tem valor. O próximo, que são das OKRs, que elas são definidas, medidas, revisadas, e a gente tem alguns obstáculos, claro que vai ter, por situações diversas, ou por terceiros, entrega de terceiros, ou, enfim, somos pessoas, somos humanos, tem uma vida cheia de coisas que a gente não consegue prever, então eu acho que a gente vai ter essa questão de precisar ter um ajuste, mas que são os guarda-reios da cultura ali da empresa, que são os que vão guardar da queda, eles vão nos proteger da queda.
a cultura ela acaba protegendo. Então, quando a gente volta lá atrás e fala da cultura, mudança de cultura, a gente consegue identificar que o KR ele mostra a direção baseada na cultura, que ela protege, ela traz sempre... A gente não sai para todos os lados, a gente tem um direcionamento e sabe muito bem o que vai fazer, qual é o alcance e os objetivos. Eu acho que, mais do que norteadores de meta da empresa, as OKRs elas também são norteadores do nosso trabalho individual, que através dela a gente consegue identificar a relevância do nosso trabalho, com número, com alcance real. Para todo profissional, eu acredito ser a mais eficaz forma de reavivar e motivar diariamente pessoas, ou motivar esses profissionais. Identificar o meu valor, meu propósito, meu objetivo em cada atuação, e saber que eu faço parte, que eu contribuí com 1 milhão para uma empresa, com a mudança, ou com uma implantação de algo. E os feedbacks, eu acho assim que os feedbacks, eles são sensacionais. E eles, dentro da Torque, eles são surpreendentes, porque os feedbacks, eles são de cima para baixo, de baixo para cima. Então, assim, eu recebo feedback da minha líder, mas eu também dou um feedback para a minha líder. Então, eu acho que ele é sensacional, ele é um norteador, ele é um leme, e como que eu vou saber para... De novo, é como se fosse um barco sem um leme. Se eu não tenho feedback, qual é a direção que eu estou indo? Será que está ok? Será que está certo? Será que não está? Então, o que a gente poderia mudar? E sempre de forma muito empática, gentil, cordial, afetuosa. Então, eu acho que isso é sensacional. E errar é aceitável. A gente erra, as pessoas vão errar, nós somos humanos. Mas eu acredito ali que o foco não está... Tipo, você errou, você não podia ter errado. Não é esse o foco. O foco é, tudo bem. Como que a gente conserta? Vamos consertar rapidinho? A gente consegue consertar o mais rápido possível? Vamos se juntar, consertar o mais rápido possível? E depois a gente aprendeu com essa experiência e bola para frente. Então, assim, eu acredito que o foco não está no erro. Ele está na experiência que o erro nos proporciona. A velocidade para aprender, o aprendizado, e a gente segue. E, particularmente, dentro da minha squad, eu tenho, assim, eu atuo, né, particularmente dentro da squad que eu atuo, eu posso dizer que eu vivo uma sprint dentro de um dia. É o ágil do ágil, é uma sprint dentro de um dia. A gente tem uma agilidade que é sensacional. A agilidade, ela não se limitou ali à metodologia. Ela é de forma natural, ela se tornou fluida, ela se tornou um comportamento e um mindset ali livre para a gente tomar as nossas decisões. A gente enfrenta diversas barreiras no processo a gente enfrentou diversas barreiras no processo de implementação de um MVP, mas em todas elas a gente teve barreiras por outros fornecedores, e a gente nunca, eu estou impactado, ok, o fornecedor não entregou, vamos esperar. Não, nunca foi uma opção, vamos esperar. A gente sempre, em todas elas, a equipe encontrou uma solução para contornar esses impactos e conseguir cumprir a entrega. Então, a gente sempre arrumou o meio. Não, mas eu tenho um sistema que ele faz um gerenciamento de fluxo, mas e se eu modificar aqui e botar de forma manual isso aqui dentro, para que ele siga o fluxo, eu consiga testar mais na frente? E aí, quando esse problema do meu fornecedor for resolvido, a gente starta o processo e verifica se ele vai sozinho. Então, isso é sensacional. E para encerrar, ali, eu trouxe também das squads, eu falei das squads que elas são diferenciadas, que elas têm muitas coisas, das diversidades, dos obstáculos, e tem também na parte que eu acabei me esquecendo de falar, que são a maturidade. A gente tem um nível de maturidade diferente, cada um vai estar no seu nível de maturidade, e isso é acompanhado. A gente transforma o nosso ambiente, a gente cria conexões. Hoje eu vivo dentro de uma squad, um relacionamento com desenvolvedores que eu acho que é almejada por muitas pessoas. Quando os desenvolvedores vão construir alguma coisa, eles me chamam para que eu aprenda, para que eu veja, para que eu entenda, para que a gente tenha uma troca de conhecimento. E eu posso dizer que eu corro muito para alcançar eles, porque eles são sensacionais, eles são muito inteligentes, eles são muito comprometidos. Então, tem uma maturidade com o que está sendo entregue e o que está sendo feito. E a gente tem, como eu falei, dos contornos rápidos, que são as quick wins, que são essas vitórias rápidas, que são esses
contornos, a gente pensa em soluções que serão a longo prazo, serão mirabolantes, mas que chega num determinado momento, não precisa. Então, assim, quando a gente encontrou um obstáculo com o fornecedor, meu Deus, o que a gente vai fazer? A gente vai perder entrega, que não sei o quê. E rapidamente a equipe teve uma quick wins que foi, não, eu vou fazer um ajuste dentro do meu gerenciador de fluxo e eu vou pular essa etapa, inserir manualmente, para a gente seguir o fluxo e conseguir fazer a entrega, verificar os outros pontos que a gente precisa, que está no meio, esse ponto aqui no meio está nos atravancando, então vamos pular ele de outra forma, e quando ele for resolvido, vai-se embora. Então, eu acredito que isso tudo vem de uma maturidade, vem desse pensamento, dessa cultura. E o próximo, que é para a gente encerrar mesmo, que é uma equipe que eu queria deixar isso para vocês, e que é uma equipe que ama o que faz, ela consegue alcançar uma sinergia, ela elimina as diferenças entre as funções, a gente tem prazer no ambiente de trabalho, a gente acorda com motivação, porque eu vou trabalhar, porque eu vou conversar com os meus colegas, eu vou estar com os meus colegas, eu tenho prazer nesse ambiente, a gente apoia os nossos pares e, naturalmente, a gente é um exemplo de encantamento e engajamento contínuo para todos ali ao nosso redor. Então, a gente tem esse pensamento que um pensa, o outro fala, nas nossas plannings, nas nossas retro e review, a gente tem como o que a gente faz melhor é o nosso pensamento, a sinergia, a convergência de pensamentos, o nosso comprometimento. Então, a gente não tem... Eu estou ali com outros desenvolvedores, mas que eles não se importam de me explicar, de me ensinar, de me mostrar um monte de coisa, compartilhar aquilo que está aprendendo. Nosso ambiente é muito agradável de trabalho, a gente torna ele divertido, torna alegre, torna leve. Apesar de muita demanda, muita coisa para ser feita, a responsabilidade, a gente torna tudo leve. Isso se estende a todo mundo ali dentro da TOC. A gente nos apoia, cada um, a gente vai se apoiando, e a gente vai... E é impossível você entrar num meio desmotivado, onde todo mundo está motivado, você não ser contaminado, picado pelo bichinho ali do engajamento, da motivação, da alegria, é impossível. Então, a gente espalha isso, né? Uma equipe, ela acaba mudando o redor. Se você não tem isso na sua equipe hoje, então eu convido você a mudar. Começa a ser aquele exemplo que você queria ver, como a Tatá fez. Pô, eu queria ter visto aquilo naquela empresa que eu estava, então, se eu tenho oportunidade, eu vou implementar aqui. Começa a ser a diferença que você quer, começa a ser aquela pessoa que leva alegria para os seus colegas, começa a ser aquela pessoa que tem um comportamento diferenciado, que torna o ambiente mais leve, que muda onde você está. Então, começa a fazer uma pequena diferença, uma gentileza, uma risada, uma diversão, alguma coisa que vai modificar esse ambiente, tornar esse ambiente de trabalho mais leve. Porque a gente vem de uma pandemia, que todo mundo ficou confinado, todo mundo foi afetado de alguma forma. Então, seja a mudança que você gostaria de ver. E para finalizar, né, eu queria perguntar para vocês se vocês estão preparados para assumir a liderança das suas vidas. E para isso, ser líder da sua vida, do seu destino, de quem você é, do seu dia a dia. E para isso, eu queria que vocês refletissem sobre essas 3 perguntinhas de novo, os questionamentos que a gente trouxe lá em cima no começo, para ajustar o foco. De onde eu vim, quem eu sou e onde eu quero chegar. E a gente está aqui para se apoiar, para estar junto, para chorar junto, para compartilhar as nossas dificuldades, para trazer uma solução para um problema que você tem e seguir dessa forma, sempre motivado, engajado, e sim, é possível você implantar, não, eu não consigo dentro da minha empresa, dentro do meu projeto, colocar uma estrutura ágil de ponta a ponta. Tá, mas e se eu fizer uma daily? E se a gente começar a fazer uma review, uma retro, onde a gente aponta ali os pontos que são muito bons na nossa equipe? E se eu fizer algo diferente? Será que a gente não consegue mudar um comportamento? Um pensamento? Ser mais comprometido? Então, o ágil, ele dá para ser aplicado. Nesses projetos todos em que eu vim, o único que eu vejo estruturado ágil mesmo é o da TOC. Mas em todos os outros eu consigo identificar pontos de engajamento, pontos de ágil. Dá para fazer, mas a gente precisa ser a mudança que a gente quer ver. Então, fica aí esses questionamentos para a gente refletir. E isso, obrigada, gente, por me ouvirem durante muito tempo. Eu tentei falar pouco, né? Mas ainda é um desafio para mim falar pouco.
Show de bola, muito bom, Stefano. A galera tá elogiando aqui, falou que você tá muito coach. A galera falou que você é um orgulho, e de fato você é um orgulho. Eu queria deixar aí aberto para mais alguma pergunta que o pessoal tiver. Eu queria pedir pro pessoal não ir embora, que eu quero colocar aqui uma coisa na tela para vocês. E acho que vai ser bem bacana aqui a gente também poder ter esse feedback, né? Como a gente falou aqui de feedback, da importância de falar, realmente de ouvir um pouco dos outros, né? Aquilo que a gente está fazendo e se de fato funciona, se a gente está no caminho certo. Então, acho que é muito interessante a gente ter essa oportunidade também de ouvir um pouquinho de vocês, ouvir aquilo que a gente está fazendo aqui no nossa Lab Talk, se a gente está no caminho certo, se a gente não está. Então, a gente também quer ouvir vocês nesse sentido. Então, fiquem à vontade aí de colocar as suas perguntas enquanto eu pego aqui o link, vou compartilhar na tela. E aí eu vou colocar para vocês aí agora, só um minutinho. Espera aí, onde que eu tô? Já me perdi até em tanta tela aqui. Vamos lá. O pessoal está falando do livro, né? Mas aí eu queria dizer para vocês que eu sou um pedacinho de cada um que doou, cada um que ensinou, cada um que teve generosidade de falar, de ter a paciência de aprender. A minha Paty maravilhosa, que eu amo também, muito, minha admiração, que ouviu as minhas lamentações, as minhas lamúrias e me ajudou, o Júnior, o Queiroz. Então, assim, eu sou um pedacinho de cada um, então eu sou muito grata a todos vocês. Show de bola, excelente. Então, pessoal, Júnior, acho que já está na hora de fazer uma jornada toque-estoque. Isso aí, fazer uma jornada toque-estoque, né? Vai ser um sucesso retumbante. Com certeza, não esperava nada diferente delas, né? Muito bom. Galera, eu coloquei o link aí no chat, estou colocando na tela aí também. Entra aí no Mentimeter, www.mente.com, e usa esse código que está aí na tela, 7981 3037, né? 7981 3037. Coloque aqui então pra gente como é que vocês estão saindo daqui hoje, mas tem uma segunda tela, tá? Então não saiam antes de terminar de votar, porque a gente quer saber também o que vocês querem ouvir nas próximas. E aí, fala aí, Stefano, fala, Thaís, como é que foi? Curtiram? Foi bacana a experiência de compartilhar? A gente aqui adorou, né? Claro que vocês falaram pra caramba, mas eu não esperava diferente de vocês. Sabia que ia ter muita coisa boa e que valia a pena a gente ficar aqui ouvindo, né? Um pouquinho disso aí, tudo que vocês tinham pra contar. Cara, foi bom demais. Essa troca para mim foi muito importante. E mais uma vez, eu me sinto muito privilegiada de estar falando aqui junto com as pessoas que praticamente startaram, deram um start, na verdade, na minha vida, nesse sentido, dentro desse mundo. E aí, não só falando da parte de metodologia ágil, mas falando muito pela disciplina da qualidade de software em si. Então, eu tive muitos bons mentores e pessoas que me espelharam, e eu me espelho até hoje, para trazer e ser um pouquinho mais todos os dias, né? Então, cara, conversando com a Mauri, conversando agora com o Moreirinha, eu passei por uma fase nostálgica na minha cabeça absurda, lembrando o quanto almoços foram importantes, o quanto broncas foram essenciais, e quanto também o ambiente que a gente vivia foi um ponto-chave, assim, foi muito significante para que eu amadurecesse e eu entendesse o ambiente que eu vivia e, além disso, criasse hoje, dentro da organização, o ambiente que eu queria estar, né? Então, cada dia que passa, eu me aprofundo nisso, resgato pessoas que fizeram parte desse meu ciclo e que fazem parte desse meu ciclo, para tornar isso ainda mais factível e da melhor forma para todo mundo. Show de bola, então, mais uma excelente. vez, eu quero só agradecer aí a oportunidade, foi muito legal. É isso, gente. Muito bom. TT? Discordo. Discordo. Excelente. Brincadeira. Nem tempo de eu falar nada. Deu nem tempo, né? Falaram pra caramba. Não deu nem pra discordar de nada. Excelente. Pessoal, votando aí então, tô vendo aí a galera colocando aí no Mentimeter. Stephanie, quer falar mais alguma coisa pra gente fechar aqui e se despedir com chave de ouro? Queria agradecer pela oportunidade. O pessoal que me conhece sabe que é a primeira vez que eu tô falando, então, assim, o Júnior sabe que eu tava super tensa hoje, e aí eu fiquei uma escaladinha, e agora soltei tudo, né? Então, assim, agradecer pela oportunidade, pela confiança, que vocês sempre confiaram em mim, sempre me apoiaram, e pelas oportunidades. As oportunidades que eu tenho encontrado, as oportunidades de
de crescimento. Às vezes a gente tem esse desafio, vai para um lugar do qual precisa aprender alguma coisa, mas eu acredito que são sempre presentes. E como eu falei com você e com o Júnior há um tempo, a Toque veio como um presente para mim no momento em que eu precisava recuperar a minha autoconfiança, recuperar e reconhecer a minha capacidade, o meu potencial. Então, hoje na Toque eu aprendo muito mais, eu acredito que eu tenho em 2 meses crescido o que eu não cresci em 6, 8, então, mas com tranquilidade, com muita calma, com muita confiança, um ambiente muito saudável. Então, eu só tenho a agradecer a oportunidade também, a todo mundo que veio em peso da Toque, essa equipe maravilhosa da Toque. Os filhotes de mama estão todos aqui ainda, tá? Todos fiéis aqui. O pessoal que veio da nossa empresa, quem veio de fora. E muito obrigada pela oportunidade. Excelente. Já tá andando até de carrinho aí. já Muito estão à bom. vontade. Galera, vamos abrir a câmera aí pra bater uma foto final, né? Pô, só pra gente poder fechar com chave de ouro aí. Quem pode fazer um print aí pra gente, que o computador fica longe aqui, eu não consigo. Se eu for fazer o print, eu vou sair fora do computador. Quem pode fazer um print pra gente aí? Liga a câmera aí, gente. Vamos lá. Você mentiu, hein? Hã? A Stephanie, tá me ouvindo, Stephanie? Tá Tô ouvindo. te Todo mundo tá te ouvindo. Você ouvindo. mentiu, hein? Eu menti? Não foi a primeira vez que você falou. Impossível. Ah, não. Então acho que eu vou tirar você daí. Acho que você vai fazer vendas pra gente. Comercial. Vai fazer parte do pré-venda, que vai mandar bem assim na primeira vez. Show de bola. Quem faz o print pra gente aí? Faz aí, ô Anderson. Faz o print aí pra gente. Vamos lá? Fazendo uma posezinha aí, bora? 1, 2, 3 e... Faz outra aí, outra tela aí. Vai passando de tela aí, cara, pra ver a galera. Tá todo mundo aí aparecendo. Show. Quem tá fazendo? Não tô fazendo, não. Ih, caramba. Quem tirou então? Quem tirou? Quem tirou? Eu não consigo tirar o print, gente. O computador fica longe, ó. Vou sair da câmera. Então O meu não vai ficar carregou sem todo print. mundo aqui. Alguém tá tirando aí, que eu tô escutando um barulho. Alguém tá tirando. Show de bola. Então, ó, galera, a gente agradece muito aqui a presença de vocês. Esperamos vocês no próximo iLab Talks. Mês que vem a gente vai decidir aí qual vai ser o tema, com base no feedback de vocês. O princípio qual ganhou foi qualidade e automação. E a gente conta com vocês aí nos próximos iLab Talks. Divulguem pra galera também. Aproveita que o metaverso vai dar uma volta de kart, conhecer aí essa cidade. E foi um prazer enorme aí ter vocês. E principalmente aí, Thaís e Stephanie, parabéns. Vocês mandaram benzaço. Valeu, gente. Boa. Abraço. Tchau, tchau. Valeu, gente. Muito obrigada. Tchau, Boa meninas. noite. Tchau, Super tchau. obrigado. Boa noite pra Valeu.